Olá, bem-vindos ao Innovation for the Future Game World Builder Interview, hoje com o Patrick. Patrick, grato por teres aceito este convite para vires falar comigo sobre o Game World Sim, que tu andas a criar. é um prazer. Já temos esta conversa marcada há uns anos, acho. E ela está a acontecer, o que é bonito, eu estou muito Sim. contente com isso. Tu estás a criar um Game World que se chama Open Forest. Podes falar um pouco sobre o que é o Open Forest? Sim, então a Open Forest é uma empresa que eu mais dois colegas fundamos há mais de 10 anos, nem sei dizer a data exata. E é uma empresa que na altura fundamos com o objetivo de ajudarmos a todo tipo de projetos de reflorestação sustentável. Pelo menos na altura falávamos mais de reflorestação. Hoje em dia já estamos a falar mais de restauro de ecossistemas e introdução de sistemas regenerativos nas paisagens. Mas então, foi criada para apoiar estes projetos a serem bem-sucedidos, um, baseando, quer dizer, utilizando aquilo que nós melhor sabíamos fazer, que era principalmente uma área mais ou menos tecnológica, a criação de networks e por aí fora. E pronto, foi isso. Começamos com alguns pequenos clientes. Na altura também a nossa abordagem, toda esta ideia de reflorestar de uma forma sustentável, ainda era uma coisa muito exótica e também não havia assim tantos projetos na altura no planeta, ainda menos comerciais, não é? E então nos primeiros 5 anos terminamos por ser uma empresa tecnológica. Eu pessoalmente, que não tenho contexto nenhum na área florestal, tenho um background de física que não sei se ajuda muito, um, mas quando criamos a empresa foi quando começou a era dos drones. Então literalmente foi um dos primeiros a nível mundial a utilizar drones para mapear florestas, e já vou falar mais do porquê disto. Os meus colegas estavam a criar base de dados de sistemas de informação florestal para ajudar aos projetos de gerirem as suas árvores e de as monitorizar. E o meu outro colega, o que vem mesmo da área florestal, mexia-se muito na parte da consultoria. E é isso. Um, Podes dar um exemplo, Patrick, de um sim, projeto típico vosso para quem nos está a ver ficar com uma ideia do que é e do que vocês fazem? sim, a ideia, eu vou falar do que era um projeto típico há quase 10 anos. Então, o que nós tínhamos, ou seja, pegando já na parte dos drones, porque é que nós mapeamos? Sim, dos aspectos mais importantes destes projetos e qualquer projeto provável para a Terra é que precisam de dinheiro. E principalmente na área florestal, na altura estava a haver uns quantos escândalos de corrupção de grandes empresas que prometiam plantar árvores de forma sustentável, onde pequenos ou grandes investidores acabavam por investir na soma diversos milhões de euros. E no final de contas, passado 15 anos, que é quando supostamente deveria vir o primeiro retorno da plantação da floresta, por exemplo, na extração de madeira, um, não havia nada. Ou seja, a empresa desaparecia da face da terra com milhões no bolso. E eu estou a contar esta história porquê? Porque o aspecto mais importante é a parte da transparência. Na altura era muito à confiança, porque era um novo hype de projetos florestais e ambientais sustentáveis, e então com este título as pessoas já entram com muita confiança, porque são tudo boa gente. E aquilo, essa realidade estava, e não hoje está, mas na altura também bastante, um, a criar uma má reputação dentro deste mercado digamos, gestão sustentável de florestas e reflorestação. E um dos nossos grandes objetivos, que é o que nós seguimos até o dia de hoje, e cada vez com mais sucesso, era que tínhamos que encontrar maneiras de aumentar o nível de transparência. E quando estamos a falar de projetos de restauro de ecossistemas, florestais e por aí fora, estamos a falar de projetos geográficos, ou seja, existe uma área concreta onde o projeto supostamente está a acontecer. Então, o que é que vamos fazer? Vamos pegar em mapas para primeiro mostrar onde é que é o projeto, qual é que é a situação do terreno, aí imagens de satélite ou imagens de drone, e depois, no caso ideal, ainda ter uma equipa no local
a fazer qualquer tipo de monitorização, e é isso. Então, para falar agora, para responder à tua pergunta, um dos projetos típicos ou um dos projetos que eu fiz, que acho que é muito exemplar, foi um projeto na Colômbia, onde havia uma parte de floresta ainda primária. Aliás, que aquilo até foi declarado como parque botânico, devido ao nível de alto de biodiversidade que aquele pedaço de floresta tinha, mas já tinha havido desmatamento ou deflorestação dentro dessa área. Então o nosso cliente, na altura alemão, decidiu pegar naquilo, criar dali mesmo uma reserva natural e pegar em doações e apoios vindos da Alemanha para reflorestar o pedacinho de terra que tinha sido deflorestado. E ele queria mostrar no mapa onde é que estava esse espaço, queria mostrar a situação atual, nomeadamente que tínhamos uma área de bosque, mas uma área também já desmatada. E então a nossa função foi chegar lá uma primeira vez, para fazer um mapa de alta resolução com os drones, porque uma pessoa chega a conseguir ver as ervas no chão, ou seja, é de alta qualidade, digamos. E com isso mostrar, é esta área que vocês vão estar a financiar e daqui a poucos anos vamos mostrar como é que ficou. E construindo a partir daí, com esse primeiro passo, já se constrói confiança do lado de quem investe ou quem acredita nessa empresa ou nessa iniciativa, e daí haver depois uma monitorização contínua dessa área. E então, sim, esse é um desses projetos. É um outro projeto que, se calhar, só para dar um outro exemplo, para mostrar também todo o suite de tecnologias que nós utilizávamos na altura. Havia outra ONG alemã, e o que ela estava a fazer é, na ilha de Bornéu, na Indonésia, de apoiar as populações locais e principalmente as famílias locais que, pronto, para ganharem sua vida, entre outros, desmatavam, desflorestavam, para ter madeira ou para a construção das suas casas ou para a comercialização, e entravam no negócio das minas ilegais de ouro, ou seja, aquela área toda contaminada com mercúrio. E o que eles estavam a tentar fazer é mostrar que havia uma forma de fazer negócio reflorestando, comercializando a madeira, mas depois reflorestando outra vez, ou seja, para sim, que houvesse uma gestão sustentável das suas parcelas, que também não eram muito grandes. E o financiamento deles vinha inicial, porque a ideia foi proposta ao Ministério do Ambiente na Alemanha, foi considerada como boa e recebeu um financiamento, mas acima de tudo eles conheceram-nos e conheceram a nossa abordagem de transparência utilizando os mapas, utilizando também ferramentas, aplicações, etc., para fazer monitorização local. E a conjunção de todos estes elementos, mais as imagens de satélite e de drone, num mapa interativo online, e decidiram embarcar connosco nesta aventura. Tentámos criar esta plataforma para a apresentação do projeto deles. E então o que nós tínhamos era um mapa que dava para ver, por exemplo, aquela região toda há entretanto já há 20 e tal anos, e depois 15 anos mais tarde, e ver o nível de devastamento ou de destruição das florestas. Havia a possibilidade de ver antes e depois. Dava para ver onde é que cada família tinha as suas parcelas, e entrando, fazendo zoom in em cada uma das parcelas, não só se tinha as imagens dos drones antes e depois, que permitia ver, ok, aqui não havia nada, 2 anos, mesmo 1 ano mais tarde que aquilo, nos trópicos, em 3 anos uma pessoa quase tem uma floresta. Dava para ver, ok, já temos um canopy, não sei como é que se chama, as copas das árvores ali bem presentes, mas também dava para ver, ok, quantas havia a possibilidade de investigar a base de dados, saber, ok, aqui foram plantadas 400 árvores, das 400 até agora sobreviveram 300 e tal, e dava para ver as estatísticas de qual é que era o tamanho médio das árvores e por aí fora. Então havia este nível de transparência. E agora, para terminar este bloco, e eles, como tinham que reportar ao governo alemão, houve uma apresentação que eles, em vez de fazerem o típico PowerPoint ou distribuição de PDFs, ou seja lá o que for, decidiram fazer esta viagem toda através do projeto utilizando o mapa. E
portanto, de escala regional, não é? Ou quase global, entrando, até os dados mais detalhados de quantas árvores é que estavam em meio hectare de uma certa família. E contar-nos que depois da reunião um dos secretários de Estado veio ter com eles e disse: olha, ando neste negócio há décadas, ando a financiar projetos há décadas, é a primeira vez na minha vida que eu entendo porque é que faz sentido estar a financiar um destes projetos. E isso para nós foi, claro, foi mel para os ouvidos, e eu acho que foi esse momento que nos levou a decidir de pegar nestas soluções e nesta abordagem de trabalhar com mapas para construir transparência e disponibilizar isto à comunidade mundial. E foi aí que decidimos passar de produtos individuais para clientes individuais que estavam a pagar relativamente muito, ou seja, uma ONG normal não teria essa capacidade financeira, e passámos por uma plataforma, digamos, universal, que qualquer organização à face da Terra, mesmo sem muitos recursos, pudesse criar a sua conta, criar o seu projeto, ter o seu pequeno mapa, adicionar as fotografias, adicionar as imagens de satélite, ou seja lá o que fosse, para começarem a ter uma apresentação da sua história, não só a nível de histórias, literalmente, de pôr uns posts e contar o que é que se ia passando no projeto ao longo do tempo, mas também a nível do mapa. E pronto, e isso resultou numa plataforma que representa quase que 90% do nosso trabalho na empresa hoje em dia, que se chama Explorer.land. Também pus a t-shirt hoje aqui para ficar aí passa essa publicidade. Sim, e ainda poderia continuar a falar da plataforma se quiseres, não sei se... Sim, eu gostava que tu fosses entrelaçando um pouco também a tua história e a história da empresa, não é? Porque ainda há pouco tu falaste, ficou claro para mim como um dos drivers foi a transparência, não é? E os problemas que estavam a haver há cerca de 10 anos atrás com os primeiros projetos, com os financiamentos das florestas e com a falta de transparência aí. Mas como é que foi isso? Como é que vocês chegaram à ideia? Vocês são 3, hoje a equipa já é bem mais de 3, não é? E o projeto tem crescido ao longo do tempo. Portanto, fala um pouco de como é que foi a tua entrada, a tua chegada, como é que a coisa foi-se desmultiplicando, até um pouco da história, não é? Com aqueles case stones, com aqueles momentos principais que foram acontecendo. Sim, eu acho que é uma parte importante da história da empresa. Aliás, para todos os 3, cada um tem uma história um pouco diferente, mas no meu caso, eu posso começar por dizer, eu estudei física na altura, quer dizer, aos 18 anos, quando decidi fazer física, se calhar por motivações, razões, hoje, em retrospectiva, um pouco tontas, mas também por falta de ter uma visão um pouco mais holística do que é que se passa no mundo e do que é que eu gostaria de fazer. Saí da escola assim com uma visão muito narrow das possibilidades, com uma certa pressão também de que, ok, tenho que fazer qualquer coisa que venha a dar dinheiro no futuro, e acabei por embarcar aí no caminho da física. Na fase final, ou seja, eu estudei, comecei com o doutoramento, mas principalmente nessa época do doutoramento, e ironicamente foi justamente nos laboratórios que eu tinha que passar noites inteiras à frente de uma máquina que precisava de intervenção a cada hora, 1 segundo a clicar num botão. Só para, assim, a nível da inércia do processo que estava a acontecer nessa máquina, este era o tipo de intervenção. E eu, para ficar acordado, tentava entreter-me com todo tipo de coisas, mas no final de contas, quando a noite avançava, começava a ver filmes. E o que aconteceu é que comecei a ver os Hollywoods e os blockbusters e esse lixo todo, e um dia fui parar um documentário que se chamava Who Killed the Electrical Car, que tinha a ver com a existência dos carros elétricos nos anos 70, já funcionais, etc., mas que essa microindústria foi destruída pela indústria do petróleo. E esse filme fez um clique na minha cabeça. Eu pensei, porque é que nunca se ouviu falar disto? Quer dizer, a Alemanha na altura a Merkel ainda estava a lançar assim uns soundbites de agora é que vamos ser todos ecológicos, vamos começar com os carros elétricos, quando pelos vistos já existia uma solução há 4 décadas atrás. Isso levou-me numa avalanche de visualização de documentários, poderia dizer assim em geral, de documentários
que tocavam em temas geopolíticos. Mas isso acabou por, assim, passado dezenas e dezenas de documentários, no final de contas, e isto hoje em dia para mim parece óbvio, mas na altura foi uma revelação de entender, pá, o sistema todo está podre, não é? A maneira como, eu nem digo o capitalismo, mas a maneira como o capitalismo está a funcionar, os nossos estilos de vida, todos estes, nem sei se são valores, mas a questão do consumismo, do individualismo, também das relações norte-sul, não é? Do neocolonialismo económico nos países do sul e por aí fora, não é? E isso começou a deixar-me, digamos que foi assim um processo de acordar para a realidade como ela de facto é, penso eu. E daí surgiu que eu não conhecia ninguém que falasse destes temas. Eu estou a fazer aqui um arco muito grande para chegar ao ponto da empresa, mas acho que é muito importante. E eu comecei, na altura, porque eu tinha uns amigos que faziam de vez em quando, uma vez por mês, assim, um filme documentário dedicado a questões políticas. Eu admirava porque conseguiam reunir dezenas de pessoas e eram noites de discussão muito interessantes. E eu pensei, se eles conseguem, porque é que eu não hei de conseguir? E como já tinha uma palete de filmes à mão, criei as noites de documentário, uma vez por semana, era às quintas-feiras, num espaço super bonito, e comecei a convidar amigos. E, e, e a coisa correu tão bem que essas pessoas começaram a convidar outros, começamos a criar uma mailing list, etc. No final éramos para aí 700 pessoas que regularmente sabiam de que estava a acontecer aquilo. E tornou-se quase assim num evento culto no meu bairro, ao ponto de chegar a Amnesty International, a Greenpeace e outras organizações que já sabiam o Patrick estava a fazer lá aqueles filmes aquelas noites de filmes documentários e conseguem encher a sala com 60, 70 pessoas num espaço que se calhar aguentava com 40 pessoas. E então eles vinham ter comigo e diziam, olha, também temos aqui um tema, temos um filme, podemos apresentar? E pronto, eu dizia que sim. A frustração dessa história é que isso era altamente ilegal, porque estávamos a mostrar filmes num espaço supostamente público, mesmo que fosse familiar, mesmo que não fosse comercial e por aí fora, segundo a lei alemã, não era permitido assim, sem mais nem menos. E então também não podia fazer grande publicidade, não, e a minha vontade era mobilizar a cidade toda e dizer a todos, ok, temos aqui outra vez um tema absolutamente essencial, que cada criança na escola deveria saber, e tinha praticamente não podia abrir a boca, não podia fazer barulho, não podia chamar as pessoas a juntarem-se àquele evento, à visualização e à discussão. E foi assim que, passado 1 ou 2 anos nessa situação, surgiu a oportunidade de criarmos um pequeno festival, ou um evento já mais oficial, com alguns restos de dinheiro que havia da cidade, e conheci um rapaz que justamente tinha acesso a este dinheiro e tinha alguns recursos porque tinha uma associação, que era o Sasha Konek, e nós decidimos fazer um pequeno festival de um fim de semana. E ele pegou na parte logística, financeira, etc. Eu peguei na parte programática. E a ideia era fazer uma sexta-feira à noite, fazer um sábado com workshops, filmes, etc. Festa à noite e depois, se calhar, ainda no domingo mais alguma coisinha. Só que os temas eram tantos e estavam tão interrelacionados que eu não conseguia deixar de adicionar mais um, e aquilo acabou por ser toda uma semana. E depois, no último momento, à procura de um nome, nós não queríamos dar-lhe um nome que fosse muito clichê, tipo Eco Festival ou Green Festival ou coisas assim. E uma das ideias que existe muito neste eixo anglo-saxónico é a questão de um mundo, One World. Por exemplo, na Inglaterra, Escócia, existem One World Festival. Esta ideia de sermos só mesmo um mundo. E eu a dizer isto em português, né? Um mundo, e o que eu fiz foi pegar no artigo indefinido e no substantivo, juntei os dois, passei os os a us, e o resulta que existe uma palavra na zona à volta do lago de Vitória, em África, em que o mundo, ou o muntu, significa pessoa, gente, não é? E então para mim foi a palavra ideal, porque do português, que era exótico na Alemanha, digamos a palavra, trazia esta ideia global
e ao mesmo tempo a palavra em certas regiões da África significava pessoa e indivíduo. E então a palavra fusiona praticamente esta ideia do individual até ao global. E assim ficou o Festival do Mundo, que depois teve tanto sucesso que daí, pronto, teve uma primeira edição, passados 6 meses foi logo a segunda, e na Alemanha existe até hoje. Sim, já vai na 14ª edição, acho eu. O que acontece é que eu estava a trabalhar nisso a nível voluntário, ainda tinha um dinheirinho, e este colega meu com quem eu fundei a empresa Open Forest era um amigo de rua do bairro, e nós conhecemos através da música. Ele tocava baixo, eu toco bateria e outras coisas, e íamos regularmente a jam sessions. E pronto, é aquelas amizades que fala-se sempre de música. E um dia convidei a casa e de repente ele começou a sacar outros temas. Eu pensei, pá, este tipo ainda tem outras coisas na cabeça super interessantes, visões super avant-garde, digamos, não é? Inovativas. E assim a nossa amizade começou a crescer ainda para além da música. E uma das coisas que nós falamos muitas vezes foi de como é que nós conseguimos aproveitar o tempo que temos e em vez de estarmos a trabalhar para um laboratório e ter só aquele micro impacto ali, como é que podemos potenciar o tempo que temos e o esforço que fazemos a nível de trabalho para ter um impacto mais regional, mais global. O Festival O Mundo gera para mim um pouco essa resposta, mais a nível da educação ou da consciencialização ambiental e dos estilos de vida. Mas tínhamos essa conversa. Ele estudou na engenharia, ciências florestais tropicais, perto da cidade onde nós vivíamos, que aliás era Dresden, na Alemanha, e ele, quando terminou de estudar, foi trabalhar para uma empresa que o que fazia era investimento direto do consumidor final, podiam ser 500, 5.000, 50.000 euros, em projetos de reflorestação sustentáveis. A ideia sim era a produção de madeira, mas não eram monoculturas, eram florestas mistas. Os próprios projetos ainda eram uma experiência, como é que vamos combinar diferentes aves para que aquilo funcione, blá blá blá. A abordagem estava certa, mas o CEO, com um ego brutal, começou a fazer projetos que só por causa da imagem queria que acontecessem, mas que financeiramente não eram viáveis, e aquela empresa estava-se a tornar um Titanic, onde eles sabiam que mais cedo ou mais tarde aquilo iria bater em algum iceberg financeiro. E então o Alex, esse meu amigo de bairro, chegou à conclusão que não queria continuar lá. E conheceu outro que fez uma amizade lá com um colega de trabalho, que é o Stefan, e os dois começaram a falar disto e decidiram, ok, vamos sair da empresa, vamos criar a nossa própria empresa e fazer as coisas como deve de ser, não é? E principalmente trabalhar nesta questão da transparência, porque justamente essa empresa podia ser considerada um Titanic porque os seus clientes não tinham a mínima noção de que estava a ir a full speed contra o iceberg. E foi o Alex na altura disse, olha, tenho este amigo meu, Patrick, não sabe nada de florestas, está um pouco à nora, está com um festival em Dresden, mas desistiu da física, vamos convidá-la a criar a empresa. E pronto, houve um dia que entrou a chamada, e eu conto isto sempre como anedota. Ele disse, olha, vamos abrir uma empresa de consultoria florestal, queres participar? Eu disse, olha, Alex, não consigo diferenciar da árvore de Natal do brócolis, como é que eu vou entrar para uma coisa dessas? E foi nesse momento que entrou a ideia dos drones. Pá, olha, de momento está a aparecer este novo aparelho, que são os drones, e nós queremos apostar na transparência, tu poderias começar com isso. E eu primeiro disse que não, porque assustava-me um pouco também só a ideia de criar uma empresa própria. E depois a decisão, ou seja, o pensamento fundamental foi, eu com o festival estava a pegar, digamos, do lado, o final da cadeia toda de produção das coisas e do consumo e do consumismo e do mundo ocidental. E com a empresa seria a possibilidade de entrar em contato com o outro lado, de onde é que vêm as madeiras, de onde é que vem o cacau, de onde é que vêm os recursos naturais que nós consumimos. E essa ideia de fechar o arco entre o festival por um lado e a empresa por outro fascinou-me tanto no final que, para não falar do facto de eu ter que precisar de fazer algum dinheiro para sobreviver, acabei por aceitar e pronto, e foi assim que nasceu
nasceu a empresa já como todo um processo psicológico também da minha pessoa, nesta história toda que eu contei agora, que, como eu disse, foi um arco muito, muito largo, mas... E sim, então entrei também já com convicção de alguém que sabia, que já conhecia muitas realidades no local, ainda mais eu com um contexto internacional e intercultural, digamos, porque eu vivi no Brasil de criança, sou português, franco-português, vivi na Alemanha, etc. Também dava-nos acesso um, cultural a outras partes do mundo que nos ajudou também muito neste processo inicial da Grato, empresa. Patrick, por teres trazido essa história, a tua história. Nós já tínhamos falado um pouco sobre ela noutros contextos e é importante Sim. ela vir aqui porque todos nós temos uma história dessas. Todos nós há um momento em que de repente há qualquer coisa que cai e que a gente começa a ver o mundo de uma maneira completamente diferente e, portanto, isso eu também posso contar a minha e todos nós, todos aqueles que têm passado aqui, todos aqueles que tu conheces que estão nesta fronteira dos limites, a explorar os limites da cultura, têm uma história destas onde qualquer coisa shifta em relação à nossa percepção, em onde a gente ganha awareness sobre nós e sobre o sistema que está à nossa volta. Portanto, grato por teres trazido. Também para mim foi importante ouvir-te contar a história e tu trouxeste aí essa ideia do festival, não é? E para dizer também uma palavra, eu vou querer fazer só uma entrevista sobre o Festival do Mundo e dizer também que ele está em Portugal, não é? Ele está nas Sim, 14 não... edições na Alemanha e eu penso que na terceira em Portugal, se não me falha a sim, sim, memória. sim, sim. E, portanto, já está a acontecer cá em Lisboa e, na minha opinião, devia acontecer um pouco por todo o lado, não é? E o festival em si tem dimensões inovadoras muito interessantes, mas a gente falará noutros Sim, sim, contextos sim. sobre isso, e foi importante para de facto tu falares naquilo que é uma dicotomia em ti, não é? Que é essa coisa de onde começa e das consequências, não é? Desta ideia. E eu gostei muito que tu tivesses trazido isso, porque de facto isso ilustra e ainda põe mais ênfase no trabalho que vocês estão a fazer com a Open Forest, não é? Isso parece-me ser bastante interessante. Também falaste sobre, para mim, um dos tópicos de inovação, que é esta ideia, porque de facto há muito essa ideia de nós todos precisamos pôr dinheiro na floresta, isto é uma coisa fácil de fazer, basta alguém plantar e já está, e não é nada disso. E é um pain in the ass, que uma floresta leva tempo a ser instituída, não é? As florestas são consideradas anciãs com 1000 anos, portanto este é outro espaço de tempo, não é? E portanto nós estarmos a plantar, cuidar que aquela semente germina, que a árvore depois atinge um estado de maturidade, é um processo em si. Portanto, vocês decidiram estar neste lugar e criar ferramentas que ajudam quem quer realmente fazer a coisa como deve ser, poder fazê-la. E isso para mim é um grande tema de inovação, é um grande tema de interesse para o futuro. Desde logo porque, estando eu na Fundação Terra agora, muito provavelmente Sim. nós vamos ser vossos clientes, ou os nossos guardiões serão vossos clientes, logo veremos como, porque temos de facto interesse nessa monitorização ao longo do tempo e nas dimensões do projeto, mas também porque, do ponto de vista, e há algo que tu também falaste para mim é importante, que é essa democratização do acesso aos mapas e à informação e poder criar uma plataforma que não está só focada em quem tem dinheiro, mas está focada em todas as pessoas que estão a tentar construir qualquer coisa diferente neste património natural, nesta área do património ou da ecologia. E, portanto, para mim também é outro dos temas que me parece interessante aqui nós explorarmos e de conversarmos um pouco. O meu estímulo para ti seria, porque eu penso que vocês já estão a ir um pouco para além daquilo que foi as coisas iniciais e que começam a estar na área da prospecção. Portanto, já não só na área da monitorização, mas também eu, por exemplo, vamos pôr aqui o caso da Fundação, eu que sou a Fundação Terra Agora e que estou no contexto do território português e que quero ver onde é que faz sentido eu intervir enquanto agente no território, enquanto ou querer criar floresta, ou querer desenvolver um projeto de corredor selvagem ou qualquer outra coisa, e poder usar a vossa ferramenta e as vossas tecnologias para eu próprio perceber onde faz sentido intervir e que tipo de intervenções fazem. Portanto, vocês estão também a entrar um pouco nesta área da prospecção. Podes falar um pouco mais na dimensão contemporânea daquilo que se está a passar, desta regeneração de ecossistemas que ainda há pouco estavas a falar, das solicitações que vocês têm recebido nesta direção da prospecção e o que é que se avizinha, não é? O que é que promete ser este futuro imediato da Open Forest?
Sim. Eu penso que a esse nível ainda não estamos tão avançados, para ser sincero. Se calhar só dando um passo atrás. A plataforma tem dois objetivos iniciais, que é a parte da transparência, como eu já falei, que é principalmente, que acontece principalmente através dos mapas. Só para dar um exemplo, em poucas, quer dizer, já durante este ano lançamos, por exemplo, mapas históricos, ou seja, imagens de satélites históricos para os trópicos. É possível ver como é que um pedaço de terra estava há 2 anos, há 4 anos, até há 15 Sim, anos atrás. E espero bem que agora, nestas próximas semanas, conseguimos lançar a mesma funcionalidade para o mundo inteiro, baseada em, obviamente, serviços de terceiros, mas que seria possível de ver, por exemplo, uma certa área antes e depois de um incêndio cá em Portugal. ok. Ou seja, esse tipo de ferramentas e algumas, nós também temos camadas científicas, por exemplo, onde é que queimou quando, qual é que é a classificação do território, pelo menos oficial, e por aí fora. O que nós estamos a desenvolver agora é que os projetos. Esta parte que eu estava a dizer é uma parte pública. Realmente, qualquer pessoa pode ir lá e inspecionar uma certa área no país ou no planeta e ter estas pequenas, mas super importantes ferramentas à mão. Mas o passo seguinte que nós estamos a ir agora é, é, é a parte de monitorização e análise. Ou seja, no back-end, como lhe chamamos, ou seja, na parte do usuário, onde ele faz a gestão do seu projeto. A ideia é criar, haver um dashboard analítico, ou seja, poderia pedir ao sistema, diz-me quantos hectares, dentro da minha área de projeto, quantos hectares é que queimaram ou desapareceram no ano passado. Isto, por exemplo, é interessante quando são áreas remotas, na Amazónia, assim, e uma pessoa não pode ir lá mais dia, menos dia, e, e tem assim um sistema de monitorização para saber, ok, de repente desapareceram ali 15 hectares de floresta, parece que está a haver alguma atividade ilegal, e então vamos enviar um ranger para ver o que é que se passa. Então nós estamos a mexer-nos nessa área, mas a nível dos analytics, da análise, em princípio, todo tipo de dados que existam open source ou mesmo fornecidos por terceiros, nós poderíamos introduzir e ter este tipo de análises. Qual é que é o potencial de carbono, de captação de carbono, qual é que é o tipo de ecossistema, quais é que são as espécies e por aí fora. Então, mas ainda estamos mesmo no início da criação desta aplicação. Mas isso já é uma coisa inovativa para muitos, porque há muitos projetos que se calhar têm um outro engenheiro florestal, muitas vezes são organizações não governamentais que falta-lhes esta especialidade de ciências geográficas ou de detecção remota, e o que nós queremos fazer é que aquilo, de forma muito simples, uma pessoa tenha acesso a este tipo de informação e possa fazer uma análise da sua área de projeto. Agora, essa parte da procura de novas potenciais áreas para um certo tipo de restauro, de intervenção, isso é uma coisa que temos estado a pensar. Aliás, só como exemplo, eu falei com uma rapariga que está a fazer, não sei se doutoramento ou mestrado a partir de Tamera, mas para que toda aquela região à volta de Tamera fez uma análise muito detalhada de detectar quais é que são as áreas que deveriam ou têm que ser com alta urgência ser como é que se diz? Intervencionadas, Intervencionadas. assim, por causa da questão das águas, para restabelecer linhas de água, para mitigar a erosão em caso de chuvas torrenciais e por aí fora. E ela criou um mapa que mostra com 3 níveis digamos, de importância ou de prioridade áreas, né, toda aquela zona de Portugal, um, que primeiro são áreas, digamos, são áreas definidas pela ciência que está por trás. E, e agora o que eles estão a fazer é ver como é que essas áreas coincidem com propriedade privada, propriedade pública, para tentar chegar ou aos proprietários ou então às autoridades, dizer, olha, esta área precisa de uma intervenção de um certo género para mitigar ou recuperar ou regenerar ou restaurar
o ecossistema aqui, e isto tem que ser feito rápido, não é? Ainda mais Portugal, sendo um país muito suscetível às mudanças climáticas. E eu achei isto muito interessante e de certeza, falei com ela mais por coincidência, ou soube do trabalho dela, mas deste tipo de trabalhos deve haver muitos por aí fora, a nível académico, a nível de ONGs, e o que seria interessante é juntar esse material todo justamente para tu teres um mapa de dizeres, olha, nós queremos ter este tipo de sei lá, intervenção agroecológica, ou seja, queres fazer um pouco de agricultura, ou quero criar uma área, tem dinheiro, ou alguém tem dinheiro, $500 000 para criar X centenas de hectares da área de conservação subtropical, que é o caso aqui da área mediterrânea. E o próprio sistema poder dizer, olha, existe aqui 3 áreas em Portugal, ou mesmo em Espanha, que têm um potencial muito grande para esse tipo de intervenção. Esse seria o culminar, digamos, da plataforma de cobrir realmente da procura e de ter detecção destas áreas como ponto de partida até a execução do projeto e a apresentação do projeto e o objetivo no final, digo-se, quer dizer, a plataforma é uma ferramenta, o objetivo é que no terreno realmente aconteçam as coisas, mas eu penso que seria uma ferramenta super interessante. E lá está, eu quero falar com essa rapariga, porque seria já interessante pegar nos resultados delas e disponibilizar esses resultados na nossa plataforma, poderes ligar esse mapa que ela criou e mesmo que não haja uma procura automatizada, pelo menos vejas aqueles patches de cores e identifiques onde é que se poderia fazer ou se existem essas áreas perto do próprio projeto, para dizer, ok, vamos alargar o nosso projeto, convidando o proprietário que está aqui a 300 metros ou 3 quilómetros porque a linha de água que vem da propriedade dele vem alimentar a nossa propriedade, então vamos trabalhar juntos e vamos tentar criar este corredor ecológico. E pronto, mas ainda é um bom trabalho para chegar a esse ponto da nossa parte. Esta área de onde estamos a falar, não é? Isto vem dos sistemas de informação geográfica, isto é uma grande democratização dos sistemas de informação geográfica, vamos pôr aqui o chavão, e também eu penso que uma das coisas que está aqui que é muito interessante no trabalho que tu estás a fazer é a utilidade que ele pode ter para N projetos. Tu falaste da Tamer e eu estou convencido que as ecoaldeias são um dos que podem beneficiar muito desse tipo de ferramenta. A rede de laboratórios regenerativos, portanto estes projetos de natureza regenerativa, seja agroflorestal, seja de agricultura ou de corredores de vida selvagem também, como o Rio Wild na Guarda, portanto, que podem, ou o Rio White Sudoeste, que podem de facto usar esta plataforma para começar a coletar dados e desenhar e pensar sobre a intervenção. Portanto, penso que é uma ferramenta, como tu estavas a dizer, que se nós todos, a crowd, não é? Nós estes Game World Builders do que vem a seguir, começarmos a usar e pusermos os dados disponíveis uns para os outros, acho que podemos criar aqui qualquer coisa que é muito interessante para todos nós, para de facto podermos ter uma base de pensamento e desenho do futuro, do território e das biorregiões completamente diferente. E com esse movimento a parte pública virá com certeza, porque eles têm muitos dados importantes e têm muita informação importante. Há um tema que eu gostava de falar contigo, porque eu sei que tu és um defensor disso, tu já deste aqui um byte sobre isso, que é um defensor do movimento de Open Data, portanto é em geral do mundo relacionado ao open source, e em particular ao mundo dos dados abertos, também das ferramentas de natureza ética, ferramentas tecnológicas de natureza ética. Tu és por natureza uma pessoa da colaboração e da participação. O Mundo é um festival colaborativo e participativo, que é incrível em toda a sua organização. Eu gostava que tu falasses um pouco nessa dimensão e em particular a partir da tua própria equipa. Como é que vocês fazem isso dentro da Open Forest? Que tipo de ferramentas vocês usam? Como é que vocês se governam? Qual é o pensamento que está por trás desta orientação, não é? Desta orientação virada para o mundo do open source, dos dados abertos, das plataformas abertas? Portanto, gostava de te ouvir explorar um pouco, porque para mim esse é um dos elementos também de inovação que está escondido, não está visível, não é? A gente vai ao vosso site e não é claro isso, mas quando se fala contigo, quando se reconhece aquilo que tu fazes e o trabalho que tu fazes, percebe-se que todo esse pensamento e toda essa filosofia está por trás, e eu gostava que tu falasses um pouco dela, quer no mundo da governação, quer no mundo dos dados.
ainda tecnológico. Sim, começando se calhar pela parte dos dados, assim, não é por nada que chamamos Open Forest. Eu vou contar uma anedota, bem desalegre, mas a ideia obviamente vem da ideia do Open Source. Nós quando começámos e não tínhamos uma ideia muito concreta de como é que a empresa se iria desenvolver, mas a ideia base era sempre, ok, vamos tentar trabalhar com dados abertos, pronto, é mesmo esta questão de open data. E agora queria dizer uma coisa e esqueci-me. Sim, e é isso. Pronto. Essa é a base, ou seja, à partida temos isso como ponto de partida. Agora, nós inicialmente também, né, tivemos muito tempo a discutir se queríamos criar uma empresa ou se queríamos criar uma ONG, que obviamente a nível de como é que se faz negócios ou como é que se opera, são duas realidades completamente diferentes. Acabamos por decidir pela direção da empresa, porque temos mais liberdade de decisão, ao contrário, por exemplo, de uma ONG que está durante 3 ou 4 anos ligados a um plano de execução financiado pela Comunidade Europeia ou alguma outra instituição. E então embargamos por esse lado mais comercial. E isso traz outra vez, como temos que fazer dinheiro, traz assim uma tensão entre quanto é que somos abertos e quanto é que disponibilizamos livre de custos e como é que conseguimos monetizar, como é que se diz? Monetizar Uhum. o nosso trabalho. E fast forward até a plataforma de hoje, que nós temos agora, é um híbrido. Nós tentamos, para já temos a parte pública, que já estamos a disponibilizar dados e acesso à visualização de projetos que não são os nossos, que são de quem usa a plataforma para, assim, pronto, há esse lado aberto. As próprias organizações podem utilizar a plataforma sem custo, porque nós, acima de tudo, queremos que as organizações possam beneficiar dessa ferramenta, mas temos, obviamente, um lado também pago, que é para grupos maiores, que através, ou organizações em geral, sejam NGOs, sejam empresas, que utilizem a plataforma ou através da plataforma consigam eles próprios gerar dinheiro, que haja, obviamente, um sharing justo. E então andamos muito nessa tensão entre os dois lados. Por isso, quando estávamos a falar desse open data, é claro que a plataforma tem sempre também cria algumas reticências com algumas pessoas, porque no final de contas é um produto proprietário nosso e não é uma coisa open source ou aberta, ainda pelo menos. E preferem optar por outras soluções 100% open source. E eu entendo e estou completamente atrás disso. O que acontece é que a nossa plataforma ainda traz algo mais, essas puras ferramentas, nomeadamente no nosso caso, a plataforma também é uma ligação dos projetos com potenciais financiamentos, que é na outra história, que até agora ainda não desenvolvemos aqui. Então, não é uma coisa open source, nesse sentido, tem esta componente que é aberta ao público e está disponível a todos para usar, mas é este híbrido. Como é que é Nós na vertente decidimos, da governação da equipa? Como é que é a sim, vossa governação interna e as sim, vossas sim, ferramentas internas? sim. Só uma frase, o que nós, só para terminar esta parte da plataforma não ser open source, a primeira plataforma tem que funcionar como tal, ela tem que revelar-se como sustentável a nível financeiro. E nós esperamos que seja uma ferramenta que exista para lá das nossas vidas, quer dizer, do nosso período de vida profissional. E o que nós temos estado a imaginar muito é que, a partir de um certo momento, quando a plataforma funcione, quando existe toda uma comunidade à volta da plataforma, que nós passemos a plataforma das mãos da nossa empresa a uma cooperativa global, em que os próprios usuários passem a ser donos da plataforma e decidam em que direção é que a plataforma deverá ser desenvolvida. Isso é uma fantasia que nós temos a longo prazo, porque também não vamos estar aqui os próximos séculos e acredito que existe um potencial de plataforma existir durante décadas e décadas
e nós acreditamos que depois desta fase inicial, que poderá ser 2 ou 3 décadas, que seja a comunidade o melhor guardião da plataforma e pronto, e que seja a comunidade a passar a ser dona da plataforma e tomar conta dela. Dentro da empresa é também um híbrido. Nós temos ideais de muita horizontalidade e temos, digamos, temos objetivos de mover-nos nessa direção, mas porque nós viemos de uma equipa de 3 pessoas e fomos construindo pouco a pouco, é óbvio que existem certas hierarquias a nível do conhecimento. Infelizmente, digo também muito claramente a nível de salários e porque não temos capacidade de pagar todos da mesma forma e temos pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, então existe uma adaptação também à realidade local. Quantas pessoas vocês são hoje, Patrick? Mais menos uma pessoa que baseada em projetos, acho que somos 18 pessoas. Nem eu tenho noção, porque há pessoas que estão a trabalhar num contexto de um projeto, que são um pouco freelancers, mas a metade da empresa é contratada, a outra metade é freelancer, mas a equipa, digamos, constante são 15 a 18 pessoas. Agora, o que acontece é que, apesar de termos esta estrutura um pouco mais clássica, digamos, dentro das próprias equipas há muita... Não existe um chefe, digamos. Existem responsabilidades, pessoas que têm uma certa responsabilidade e que têm outros com quem trabalha e têm que ter certeza de que o trabalho dessas pessoas seja de qualidade. Então existe assim essa hierarquia, mas no processo de decisão é sempre quase por... Nós nunca definimos isto desta forma. Por exemplo, ao contrário eu estou na cooperativa Rizoma, no Festival O Mundo, dizemos claramente o nosso processo de decisão é por consentimento, não é? Existe toda esta clareza em relação a este processo. Na nossa empresa nunca o dissemos de forma explícita, mas quem conhece estes processos, de facto, o que acontece é que acontece justamente isto. Nos diferentes núcleos de trabalho e de decisão, não existe uma pessoa que vai decidir e os outros fazem. Há sempre um diálogo, há uma reflexão conjunta, há um debate e depois há uma decisão também em grupo e lá está, com uma decisão por consentimento, ou até, sim. E eu acho que essa parte, e os próprios trabalhadores que já vêm de outros contextos profissionais reconhecem muito essa liberdade e essa participação proativa nestes processos de decisão. Mas claro, depois dentro de contextos, de núcleos da sua área de trabalho. Por exemplo, a decisão estratégica a longo prazo, com que grandes clientes trabalhamos ou não, isso acontece mais a nível dos gestores, do pessoal do marketing e das vendas. Mas pronto, é assim uma estrutura híbrida, que tem um pouco de tudo, mas conforme nos formos estabilizando também como empresa e também a nível financeiro, e conforme vão entrando mais pessoas, vamos experimentando com coisas novas e tentamos mover-nos na direção daquele ideal que nós temos de uma empresa relativamente horizontal a todos os níveis, não é? Mas pronto, Falaste aí um pouco na ligação ao mundo do funding. Podes falar um pouco da plataforma ao mundo do funding? Podes falar um pouco Sim, sobre... a plataforma, começamos com isto, a plataforma toca na parte da transparência. E a razão pela qual nós construímos a plataforma é para permitir às organizações de construir esta comunicação transparente sobre o que se passa no terreno. É que uma vez com esta dimensão estabelecida, temos a maior necessidade dos projetos, que é a parte do financiamento. Tem uma ferramenta muito valiosa na mão para agora sim abordar potenciais financiadores, podem ser investidores, podem ser fundações, podem ser doações filantrópicas, e dizer, olha, nós temos aqui uma ferramenta adicional a todo o reporting e a apresentação do projeto que já fazemos, que vai vos permitir acompanhar o projeto ao longo do tempo. E nós chegamos agora a uma maturidade que nos está a permitir entrar outra vez nesse mundo da parte do financiamento. E isso a 2 níveis. O primeiro nível,
por coincidências, fomos parar a uma das conferências mais importantes na Europa a nível de investimento em startups, que é na Suíça, em Zurique. É uma conferência que se chama The NOAH Conference. Inicialmente é só para startups, tipo aquele tipo de investimento clássico. De alguns anos para cá, o fundador dessa conferência lembrou-se de que faria mais sentido dar foco e financiar em empresas, startups, que têm um impacto positivo. Podem ser energias renováveis, podem ser empresas que trabalham na área ambiental e por aí fora. E de há 2 anos para cá descobriu, digamos, os Nature-Based Projects, que no final de contas é tudo isto que tivemos a falar, que é a reflorestação, conservação, os serviços ambientais e por aí fora. E eu nem sei exatamente como, veio ter connosco e disse, olha, eu gostaria que vocês fossem, digamos, a plataforma ou os representantes de todos estes projetos que vocês conhecem para apresentá-los à frente daquele milhares de investidores que participam nessa conferência. Então nós estamos já a trabalhar, e por isso é que eu já estive a falar com as tuas pessoas para vocês eventualmente também estarem lá presentes este ano. E isto aconteceu pela primeira vez no ano passado, sendo que praticamente o realizador desta conferência lembrou-se de pôr o nome da plataforma em tudo quanto era canto da conferência. Assim, era impossível sair dali sem saber que nós existimos com a nossa plataforma, o que para nós foi um presente gigante. E este ano vai-nos dar 2 pavilhões para convidar dezenas de projetos e dezenas de parceiros que trabalhem nesta área, mas tudo baseado na plataforma, para convidar os investidores e os financiadores a conhecerem os projetos e interessarem-se por financiar estes projetos. Então temos esta parte no mundo real que está a acontecer e que foi, pronto, há 3 anos ainda nem imaginávamos que poderíamos estar neste patamar. Mas temos o outro lado, que é o lado da plataforma. O que nós justamente agora estamos a desenvolver, e espero eu que seja lançado justamente durante a conferência. Isto era para ser surpresa, mas digamos que o público internacional se calhar não vai ver este vídeo. É que os projetos que estejam na plataforma possam criar o que nós chamamos funding opportunities. São praticamente propostas e vai haver digamos, um catálogo da plataforma em que eu, como alguém que quer investir, patrocinar ou doar para algum projeto que acha que seja interessante, possa chegar lá e dizer, olha, quero ver o que é que existe, digamos, entre 50 e 100 mil euros, porque é o dinheiro que eu tenho para oferecer, ou é um dinheiro que eu quero investir e quero algum retorno, então vou procurar investimentos, que seja qualquer coisa agroflorestal, que seja qualquer coisa gerida por uma comunidade indígena, por exemplo, e que esteja na América Latina. Pronto, e a nossa ideia é que cheguemos a um ponto em que este catálogo esteja tão cheio que qualquer potencial financiador encontre qualquer coisa que seja interessante para ele. E essa oportunidade na plataforma vai estar ligada com o próprio projeto, que já terá uma história, que já terá uma apresentação bastante transparente e completa. E sim, então a plataforma, para além da apresentação dos projetos, vai passar a ser, a partir do final deste ano, neste motor de busca para potenciais financiamentos de projetos. E muito importante, tanto para esta campanha que está a acontecer para a participação nesta conferência em dezembro em Zurique, como na própria plataforma, nós não definimos que tipo de financiamento é que deverá ser. Não tem que ser só investimento, não tem que ser $500 mil. Se alguém vier com 5 mil euros e tiver a fazer uma campanha de crowdfunding e só para construir um viveiro no seu projeto, que o ponha lá. E o futuro nos dirá se vai haver do outro lado, digamos, um counterpart que se interessa justamente por este tipo de microprojetos. Ou megaprojetos. No ano passado tivemos o projeto que estava a pedir 40 milhões. Não acredito que tenha recebido o dinheiro, mas só para mostrar que são projetos de larga escala, de muitos anos e muito interessantes, porque estamos a falar de áreas, neste caso, áreas que era uma área de conservação no Quénia. Mas é este o ponto. Nós, com a transparência que estamos a construir na plataforma, agora podemos começar a conectar-nos outra vez ao mundo financeiro e tentar, justamente o que essa conferência está a fazer, é tentar educar, reeducar e sensibilizar os investidores para a importância de financiamento neste tipo de projetos.
e de restauro de ecossistemas e de alternativas do uso da terra, da agroecologia, passando por seja lá o que for. Grato, Patrick, grato por teres explorado essa parte e dado aqui uma visão mais completa. Sim, Nós estamos a chegar ao final sim, do nosso sim. tempo. Nem pareceu que tivemos aqui Foi, este tempo todo a conversar. foi menos um diálogo, mais um monólogo, mas vá lá, tiveste a oportunidade de Eu colocar senti-me em algumas diálogo perguntas. contigo, eu senti-me em diálogo Ok. contigo. E a pergunta final que gostava de fazer, embora ela tivesse de alguma forma estado visível aqui, mas eu quero fazer de forma direta e dar-te a oportunidade de que tu explores um pouco, é qual é a tua essência? Nós tivemos a ser a essência da Open Forest, como é que ela nasceu, como é que ela intervém no fundo, o que é que está em baixo, quais são as filosofias que a suportam, e a ti? Quem és tu, Patrick? Qual é a tua essência desta pessoa que está É, aqui a conversar comigo nesta última hora? é uma boa pergunta, porque muitas vezes quando me perguntam também como é que eu estou, como é que eu me sinto, eu entretanto respondo multidimensional. Ou seja, existem. Eu acho que não existe só. Eu não sei se dá para dizer que existe uma essência. O que eu sinto é que eu tenho muitos modus operandi. Se nos fôssemos encontrar num café e falar do meu lado pessoal, vais conhecer um ativista radical. Se formos falar de nível de negócio, eu tenho um lado muito mais pragmático, empresarial, e então eu não sei. Não sei responder exatamente qual é que é a minha essência. Uma coisa que eu ultimamente tenho dito, e esta expressão fui eu roubar a uma entrevista que fizeram com um ativista no Brasil. Eu vou responder, se calhar, essa questão da essência de outra forma. Eles perguntaram a esse jornalista, e podes-me perguntar tu a mesma pergunta, eu vou dar a mesma resposta, nomeadamente quem é que era, qual é que é a autoridade, ou qual é que é a justificação de que justamente aquele ativista esteja a fazer o que está a fazer. Porque não outro, porque quem é que ele é? Tipo, é um mero cidadão qual é que é a autoridade que ele tem para estar ali a criar demandas de conservação e de restauro de ecossistemas e etc. Ele respondeu uma coisa que para mim até me deu um calafrio na altura, ele disse, eu sou a mãe natureza a tentar defender-se a si própria. E então, se mais ou menos como isto, não vou dizer que foi literalmente isto, mas realmente eu cada vez mais sinto-me como parte da natureza a tentar, sim, a corrigir um erro que nós, como seres humanos, que perdemos a consciência de que somos natureza, tal como a folha da árvore, como os animais e toda a parte também não viva que faz parte do planeta Terra. Sinto-me nesta missão de tentar fazer tudo o que está ao meu alcance para corrigir este erro que nós, como humanidade, começamos a fazer já há muito tempo para trás, ou muito tempo para cá. E eu não sei se isso responde à tua pergunta, se não diretamente de alguma forma, espero. É a tua resposta, portanto só pode Sim, responder. Grato, sim, Patrick, por teres aceito o convite para conversarmos os dois sobre este projeto que te ocupa há mais de uma década, que tem trazido várias coisas bonitas para todos nós e que eu sim, espero em breve ser um dos teus clientes e utilizadores. sim. Grato por teres Bom, aceito. sim, e falamos sobre o festival daqui a uns meses. É isso. E o festival devemos lá ir. Vá, muito obrigado pelo convite e vemo-nos ali pelas ruas de Lisboa. Ah, Nomeadamente no arco-íris. Também um dia destes é exatamente. de entrevistar a Sam. É impossível não entrevistar a Sam, mas a Sim, gente sim, depois. sim, sim. Então vá, um Até já, abraço, Patrick. muito obrigado, tchau, tchau.